Gente querida do Terror Nádia, sou o Romário Filho e acredito que é conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje iremos conversar sobre o quê? Senhor Romário, o meu nome é Pedro. Na infância, Pedrinho. Hoje tenho 43 anos, mas a experiência que eu vou contar agora, ela vem acompanhando a minha vida desde que eu me conheço por gente. Da minha infância tenho poucas lembranças. Lembranças boas, porém vazias devido à ausência do meu pai. Eu, às vezes, puxo pela cabeça, ou até mesmo sonhando, me vêm algumas recordações. E são bonitas. As imagens que eu tenho do meu pai são de um homem carinhoso, brincalhão. Ele chegava em casa sempre trazendo uma prenda para os dois filhos. Uma balinha que fosse, um brinquedo, aquilo muito simples. Mas, nossa, eu lembro que para mim, assim, era tudo. Eu esperava. Meu pai vai chegar, vai trazer algo novo para mim. Era realmente espetacular e muito bom ter um pai. Eu lembro, eu não sei se é fantasia de criança, a gente não sabe, a cabeça até uma certa idade, ela viaja muito entre a realidade e a imaginação. Mas eu lembro de escutar jogos no rádio, na companhia do meu pai, a forma que ele vibrava quando o time do coração fazia o gol e como ele ficava estragado. Ele era, digamos assim, pra lá de doente pelo seu querido Coxa, o seu Coritiba. Isso que morávamos longe da capital. Mas era legal. A minha mãe, um doce. Minha mãe estava sempre mexendo na cozinha, limpando a casa, cuidando da gente. São essas lembranças que eu tenho de uma casa. Eu não sei dizer se era um sítio, porque, poxa, na época, lógico, as cidades cresceram muito e de repente hoje é um bairro. Mas não, naquele tempo não. Então os terrenos eram grandes. Eu lembro uma árvore maravilhosa, um pé de abacate sensacional, muita laranja. Era muito legal a minha casa, tinha as galinhas, tinha os porcos. Então, era meu pai, minha mãe, eu e o meu irmão mais velho, 4 anos mais velho que eu. Só que de repente, senhor Romário, eu não ouvia mais falar do meu pai. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu não tinha mais lembranças da presença dele em casa. Na verdade, daquela época, a única imagem que ficou forte em mim foi a gente ter que sair da nossa casinha, aquela casinha que eu adorava, aquele quintal, aqueles animais, aquelas frutas, e ir embora para um local, para mim, totalmente desconhecido. Mas com o tempo eu fui sabendo, né, que era a casa da minha avó, a mãe da minha mãe. E foi naquela casa que nós crescemos. Uma casa de subúrbio, uma casa de bairro humilde, mas não com a fartura de espaço no quintal. Muito pelo contrário. Era aquele terreninho padrão para uma cidade de interior, eu acho que era uns 20 metros de frente, uns 30 ou 40 de fundos. Claro, não era um terreno pequeno, principalmente se considerarmos o normal de hoje. Mas longe de ser a minha floresta, o local onde eu brincava, que eu subia em árvores, que eu me arranhava, que eu me escondia. Mas era a casa que eu tinha. Ai, como foi triste vir embora, deixar as minhas galinhas. Como foi triste vir embora, deixar o meu cachorro. Aí alguém vai dizer, não, mas por que não levaram o cachorro? E na verdade ele era meu, mas não era meu, ele era do vizinho. Mas era meu companheiro. Que saudade daquele animal. Eu não sei o nome dele, porque todo mundo chamava aquele caramelo lindo de vira-lata. Nossa, eu cresci com vira-lata. E eu esperava que ele tivesse sofrido com a minha partida como eu sofri ao me separar dele. Então foi difícil me adaptar à nova casa. Eu tinha assim o carinho da minha mãe, eu tinha o carinho da minha avó. Meu avô já havia falecido. Só que o meu irmão e eu, nós não brincávamos muito juntos por causa da diferença de idade. E com o tempo essa diferença começou a parecer maior ainda. E eu não tinha as minhas brincadeiras solitárias. Então foi complicado. Foi complicado até eu entrar para a escola. Aí na escola é aquela história, né? Vem os amiguinhos, vem a nova turma, vem a prof. Então aos poucos, a minha vida começou a se formar de novo.
mas sempre com a ausência do meu pai. Eu ouvia às vezes minha avó e minha mãe meio que cochichando. Quando elas estavam assim falando baixinho, podia saber que na minha cabeça falavam do meu pai. Talvez estejam dizendo que ele está chegando, que ele está voltando e vai me fazer uma surpresa. Mas certeza eu não tinha. E até o meu irmão falava muito pouco nele. Quando eu perguntava, ele dizia: a mãe não falou? O pai foi embora, o pai nos deixou. Cara, o pai foi embora, o pai nos deixou. É o último comentário que uma criança quer ouvir. O meu pai me deixou? Poxa, se o meu pai não me ama, não cuida de mim, com quem eu posso contar? Se nem o vira-lata mais eu tenho. Era complicado, a minha cabeça era meio baratinada. Mas sabe como é que é? A gente vai crescendo e vai pulando etapas. Parecem degraus. E o que era uma dor impressionante, era um vazio, era uma angústia, era uma busca por resposta. Cadê meu pai? O que houve com meu pai? Virou algo mais suave, suave. Não que eu tenha esquecido, mas eu aprendi a conviver. Se bem que eu tinha, assim, uma foto minha na garupa do meu pai, que essa me acompanhava sempre, estava na minha mesinha de cabeceira. Minha mãe tentou tirar de mim, eu disse: essa não, deixa meu pai aqui. E eu olhava, nossa, como meu pai era bonito. Meu pai era alto, era forte, era sorridente. Eu pensava, tinha que ser um bom homem, não é possível, ele é tão legal nessa foto. E olhando a foto eu lembrava da segurança que eu tinha de ter ele comigo. As informações que eu tive sobre ele, até chegar na puberdade, aos 10, 12 anos, foram muito poucas. Mas eu lembro que um tio meu, irmão da minha mãe, veio nos visitar. E eu escutei uma conversa. E o meu tio falava sobre meu pai, mas com muito carinho, com muito respeito. Eu disse: meu pai era um cara bom. E como é que um cara bom foi nos abandonar? Como eu gostaria de ter resposta. Como eu sentia falta também da proximidade do meu irmão. Poxa, talvez se o Sérgio conversasse mais comigo, ele pudesse suprir, ocupar um pouco do espaço do meu pai, porque eu olhava meu irmão mais velho como um deus. Mas ele não tinha muito tempo para mim. Aí minha mãe, depois de anos sozinha, conheceu o Maurício. Um cara legal, um cara que me tratava com respeito, um cara gente boa. E o Maurício conseguiu conquistar todo mundo. Conquistou minha avó, conquistou meu irmão, conquistou a mim. Claro, ele não tinha ocupado o lugar do meu pai. O lugar do meu pai era o lugar do meu pai. Embora meu pai não quisesse aquele lugar, não fizesse questão, tivesse embora, era o lugar do meu pai. E Maurício entendeu isso. E nós nos tornamos bons amigos. Maurício também tinha filhos, uns muito mais velhos que nós, mas tinha a Melissa, que virou a minha irmãzinha. A Melissa tinha mais ou menos a minha idade. E virou a minha irmãzinha. Nossa, como era bom ter Melissa em casa. Porque Maurício, ele não veio morar na casa da minha avó, mas levou a minha mãe, levou a mim, levou o meu irmão e levou a minha avó para morar na casa dele, que era muito maior, muito mais bonita. Então, eu vou dizer assim, sabe, a nossa vida melhorou depois que Maurício chegou. Eu percebia, na hora de almoçar, porque eu nunca passei fome, não, mas a comida era mais controladinha, não tinha tanta variedade, mas na casa de Maurício não, tinha variedade sim. E outra, a minha mãe, embora tivesse o hábito de cuidar da casa, Maurício dizia que não precisava tanto, porque ela tinha até uma pessoa para ajudá-la, e não era minha avó, não. Era uma senhora que fazia os serviços domésticos. E Maurício também, Maurício me deu condição de ir para boa escola, e também o meu irmão. Realmente a nossa vida melhorou. O cara era muito gente boa, minha mãe estava feliz, minha mãe, depois de muito tempo, voltou a sorrir, mas não era o meu pai, não tinha ocupado o lugar do meu pai, que ficasse claro essa posição. E assim eu cresci. Eu cresci, depois de uma certa fase, com o meu irmão fora de casa, porque foi estudar, foi para a capital, foi construir o seu futuro, estava muito feliz. Eu cresci com a minha mãe, sabe, vivendo muito bem com o companheiro que ela achou. Infelizmente, eu cresci sem a presença da minha avó, que logo depois da minha mãe casar com Maurício, eles casaram, mas a minha avó faleceu. Doeu. Olha, eu posso dizer
que o vira-lata me perdoe, mas doeu quase tanto quanto a separação que eu tive no dia que vim embora e eu deixei lá. Eram os meus grandes encantos. Na minha cabeça era assim, eu tinha 2 encantos. Vira-lata e a minha avó. Eu tinha 2 amores, minha mãe e meu pai. Eu tinha um ídolo, meu irmão. E ganhei um grande amigo, Maurício. Então hoje eu fico pensando como funcionava a minha cabeça, não vou dizer que é certo ou errado, mas digamos assim, relativamente sozinho, eu tive que me construir. E a construção teve esse alicerce. Então tudo ia muito bem. Até o dia que eu completei 16 anos. E mais uma vez aqui, pedindo uma pausa, um tempo, sabe, ocupando a sua atenção, para pedir algo que é muito importante para o canal. Se você acompanhou o vídeo até aqui, se você acompanha os nossos relatos, se você se identifica com o canal, se você se considera um NAD, ainda não está inscrito, inscreva-se. Você não tem noção o quanto é importante para nós. Também deixe o seu like, clique o sino de notificações para receber mais vídeos por nós produzidos e comente. Nem que seja um oi, mas é o que a gente sempre diz, o que queremos mesmo é que você participe, que opine, que sabe, deixe sugestão, critique, realmente faça presença e marque presença, diga de onde está falando, para a gente saber até onde chega a nossa mensagem. Porque agindo dessa forma, você irá registrar a sua presença aqui e mandará o recado ao YouTube que o canal é interessante, que o canal merece crescer. Nós ainda estamos lutando para alcançar a meta imposta pela plataforma aos canais recém-criados. 1.000 inscritos e 4.000 visualizações. Nós vamos para o 2º ano do canal, 2025. E podem ter certeza que é o último. Será o último se a gente não conseguir alcançar essas metas, pois ainda não estamos monetizados, estamos atolados, patinando, não vamos a lugar nenhum. E se continuar dessa forma, infelizmente nós teremos que desistir, mas acreditamos que não seja necessário, pois com a sua ajuda nós chegaremos lá. E se por acaso acha que a gente merece, então envie-nos um Pix, qualquer valor. Mas já que não estamos monetizados, precisamos sim de dinheiro para continuar na caminhada. E agradecendo sempre, né, aqueles que confiam no nosso trabalho e enviam suas experiências via e-mail, pois elas são o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. 16 anos, chegando do colégio e vendo aquele alvoroço em casa, a minha mãe nervosa, falando com a dona Cláudia, que era a senhora que trabalhava na casa de Maurício, que cuidava tudo, era impressionante, muito gente boa, dona Cláudia, cuidando de todos os detalhes. Eu perguntei para o Maurício: Maurício, que baboseira é essa? O Papa está vindo aqui? Ele, uma personalidade maior. Eu digo: é? E quem é? Olha quem é. A namorada do teu irmão. Eu digo: jura? É. Teu irmão está amando. E parece que convidou a tua futura cunhada para vir passar o final de semana aqui. E a minha mulher, vulgo tua mãe, tá desesperada, quer fazer bonito. Eu digo: nossa, quanta frescura, mas tudo bem. Aí passou para lá, passou para cá, de repente chega o grande momento. Entra um mano velho lá, nossa, cheio de bagagem, cheio de coisa. Abraçou a minha mãe, abraçou a dona Cláudia, deu um beijo no Maurício. E aí, nego velho, tudo bem? Tudo bem, pá? Chegou em mim, só faltou me pegar no colo, porque eu já tinha crescido, mas ele era grandão. E tinha entrado para o exército, o cara tava um touro. Aí eu olho para trás, tá aquela coisinha assim, meio que tímida, sabe, sem saber onde colocar as mãos. Imagina a situação, chegar assim, a família toda reunida. Aí ele puxou: ó, deixa eu apresentar, essa aqui é a Renata. Claro, fica todo mundo assim, meio sem saber, sabe, aquele segundinho. De repente, dona Cláudia quebra o gelo: ai, mas que moça linda! Chegou e deu um beijo. A minha mãe já se soltou, foi Maurício, fui eu. Nossa, ela me abraçou assim, parecia tão doce, tão legal. Mas, seu Romário, não sei por que me deu um certo arrepio.
Sabe, eu digo, ih, meu Deus, eu não vou ficar eu de bobagem agora. Mas não, eu fui com ela. Eu comecei a prestar atenção em detalhes. Ela era muito bonita, uma menina vistosa. Olha, meu irmão era alto, meu irmão tinha quase 1,80 m. Ela chegava ali nos 77, 78, era retilínea, um cabelo longo, ela era muito bonita. Ele, não precisava nem dizer, estava apaixonado. Sabe? Maurício, a gente conversando ali, ele disse assim, ó, não deixa a tua mãe saber que eu falei, mas a mulher é bonita mesmo, hein? Vale uma meia hora de atenção. Eu olhei para Maurício e disse, uns 15 minutos talvez. A gente deu risada, já vem minha mãe, o que vocês estão fofocando aí? Não, nós estamos dizendo que, nossa, a comida está perfumada, aquela coisa aí, ela sei, Jantamos à mesa há muito tempo, sabe como é que é família, né? Um chega, come uma coisa, senta aqui, menino, vem jantar com a gente, agora não tenho tempo, mas ali não, ali foi a melhor toalha, os melhores talheres, a melhor louça. Renata, uma educação, uma postura, a mesa, sabe? Foi muito legal. E ela veio para ficar o final de semana. Aí uma vez naquela preocupação, quarto de hóspedes, eles já estão... Minha mãe dizia, deixa de ser antiquado, ai que já estão... Aí eu cheguei, o que vocês têm que se incomodar se eles estão... aquela coisa toda. Aí meu irmão de longe assim começou a perceber assim, disse, não tem o que fazer não, vamos procurar alguma coisa para fazer. Renata parecia não entender nada, e talvez não estivesse entendendo ou se fazia, sabe, para passar por boazinha. Isso aí eu associava aqui a sonsa. Gente, eu tinha raiva de mim. Porque eles chegaram na sexta-feira, passou o sábado, o Maurício fez um churrascão maravilhoso. Aí no domingo foi a hora de mostrar as atrações da cidade para a jovem. Fomos no balneário, passamos uma tarde incrível. Ela, sabe, com a minha mãe ali, com a gente, sabe, muito feliz, muito educada, parecia que tinha encaixado. Aí o mano chegou para mim, e aí, o que achou? Eu digo, eu tô procurando, por enquanto não achei nada, mas se achar uma moeda eu te dou. Não, cara, deixa de ser idiota. Gostou da Renata? Eu digo, cara, quem tem que gostar da Renata é tu, não eu, mas afinal, tu gostou ou não gostou? Eu digo, não sei, eu acabei de conhecer, ela parece ser uma menina muito legal, muito educada. Eu acho que gostei, sim. Ele, tu acha que gostou? Me pegou pela... Então vamos lá, agora tu vai gostar. Me levou assim, me jogou na água, mas parecia que eu não fiz água. Eu digo, seu filho da puta, era aquela festa. E aquele fim de semana passou. Ela foi embora, ficou de voltar e voltou. Voltou a primeira vez, voltou a segunda vez. E aos poucos, eu que já estava com o pé atrás, a cada vez que ela vinha, eu sentia uma Renata diferente. E o meu irmão apaixonado. Só que eu também sentia o meu irmão diferente. Sabe, o cabelo já não estava mais tão bem cuidado, a barba. Ele já tinha recebido umas punições, já tinha falado que queria abandonar a carreira. Maurício não entendeu, porque sempre foi o sonho do meu irmão. A gente começou a ficar preocupado, assim, até na hora da refeição ele estava bebendo acima do que ele bebia, porque ele era praticamente um abstêmio. Então estava diferente. E Renata, aos poucos, não sei, ela não parecia que ela não se esforçava mais tanto para ser simpática. Até que teve uma hora que meu irmão foi servir de cerveja, mais um pouco, a minha mãe, eu acho que ele está bebendo demais. Renata, a senhora não acha que ele está bem grandinho para decidir? Sabe aquela coisa assim, aos poucos foi mudando. E seu Romário? O mano deu baixa do exército. O mano começou a andar para trás. E algo me dizia que era influência daquela mulher. E ele acabou voltando para casa. Olha, ele regrediu, retrocedeu. O Maurício o recebeu muito bem, acompanhado de quem? Da sua digníssima, que veio morar com a gente. Veio morar com a gente. O ambiente ficou pesado, não era mais a mesma casa. Eu não tinha, assim, algo para dizer contra ela. Mas tudo parecia que tinha o dedo daquela mulher. Foi um dia que o mano chegou em casa e meio... bem... E eu comecei a perceber que, ai meu Deus, isso aí não é só bebida. Será? E ela conversando com ele, fazendo carinho, nem vem meu amor, vem, vamos tomar um banho. Quando eu olhei atrás dela, eu vi uma nuvem negra. Eu vi uma nuvem negra. E ela virou o olho para mim, parece que ela entendeu o que eu vi, ela deu aquele sorriso, mas não era mais o mesmo sorriso. Eu digo, o que está acontecendo? Foi quando Maurício
Maurício, um homem forte, um homem de gente boa, começou a apresentar um quadro de saúde bem complicado. E aí na doença dele, Melissa veio para visitar o pai. Ela morou uns tempos com a gente, depois foi morar com a mãe, aí ficou na cidade da mãe estudando, então ela veio visitar o pai. E quando Melissa chegou e botou os olhos em Renata, eu percebi, opa, Renata não gostou do que viu, ela deu uma balançada, porque ela era muito senhora de si. Parece que Melissa chegou chegando. Aí passaram uns dias e coisa. Melissa chegou para mim num canto e disse: Pedrinho, e essa dita aí que tá com teu irmão? Eu disse: é a mulher dele, ele gosta dela. O que tu acha dela? Eu disse: não sei, é estranho. Então eu vou te dizer, essa mulher usa drogas. Eu disse: como é que é? Essa mulher usa drogas e o teu irmão tá usando também. Aquilo para mim foi um susto. Eu disse: mas tu tem certeza? Além de ter certeza, eu ainda tenho as minhas suspeitas que o problema do meu pai é essa mulher. Essa mulher não presta. Cara, a Melissa me deixou muito preocupado. E teve um determinado momento que eu entrei na sala, a Melissa estava olhando para a Renata. Tu tá me olhando por quê, hein? A Melissa disse assim: olha, tu pode enganar o trouxa do teu homem ou essa família. Agora tu não engana não, tu fica quieta. Tu fala baixo comigo. Quando a Renata chegou perto dela assim, disse: não ouse me enfrentar. Você não sabe com quem está falando. Foi aí que eu vi sim uma coisa naquela mulher. Aí eu cheguei e disse: ela está falando com o quê ou com quem? Cara, deu o azar. E o mano entrou. Quando o que está acontecendo aqui? Ela virou uma manteiga. Ai, amor, eu não sei o que está acontecendo. E foi chorar, meu irmão. Primeira vez que o meu irmão virou a cara para mim. Ele viraria a cara para qualquer um. Ele estava dominado por aquela fêmea. E ele estava jogando a vida dele fora. E ninguém escutava. A minha mãe não tinha tempo. Pois a minha mãe se dedicava ao marido. Eu tinha que fazer alguma coisa. Agora eu tinha o apoio de Melissa. E Dona Cláudia era um membro da família respeitada que todo amava, porque ela sabia ficar no lugar dela, ela não se envolvia. Mas um dia, Melissa e eu fomos ao quarto dela e começamos a perguntar a ela: pelo amor de Deus, meus filhos, deixa eu quieta aqui no meu canto, é a família de vocês, sabe? Vocês são ótimos para mim. Eu digo: Dona Cláudia, por favor, Dona Cláudia, o que a senhora sabe? O que a senhora sabe dessa mulher? Eu não sei nada. Foi quando o Melissa: e o que a senhora sabe do pai do Pedrinho? Aí a Dona Cláudia: digo: por favor, Dona Cláudia, conte. Tire-me, sabe, essas dúvidas, essas coisas da cabeça. O que está acontecendo? O que aconteceu com o meu pai? Olha, não foi fácil convencer a minha segunda avó. Mas ela acabou cedendo porque ela adorava o meu irmão, quanto gostava de mim. Ela dizia que abriu o coração, que ela estava preocupada e que ela temia o pior, não só para o meu irmão, mas para todos nós, porque aquela tal de Renata, foi assim que ela falou, entrou na nossa família para destruir a nossa família. Eu disse: mas como assim? Por que razão? Aí foi quando a Dona Cláudia disse: olha, eu não quero acusar, mas tem coisas que vocês precisam saber. Ela me olhou e disse: segundo eu soube, segundo o seu Maurício falou para mim, segundo a sua mãe também confidenciou, eu estou traindo a confiança deles. Eu posso perder meu emprego, mas eu não posso mais me calar. O seu pai, você tem a imagem do seu pai maravilhoso, um homem espetacular, dedicado, trabalhador, honesto. Eu digo: por que eu estou enganado? Não, você não está enganado, você pode até estar diminuindo. Pelo que eu sei, seu pai foi um homem maravilhoso. Um homem com pouco estudo, mas trabalhador. E um homem que gostava de estar entre amigos, gostava de brincar. E o seu pai era bem quisto por todos, porque ele vivia da casa do trabalho para casa. Mas num final de ano, teve uma festa entre os colegas, assim.
E o seu pai, lógico, para não ser um mau parceiro, parecia que o cara, sabe, que não se misturava, ele ficou na festa. Normal. Ficou na festa tomando o guaranazinho dele, porque ele não bebia. Nunca bebeu, nunca gostou de bebida, ele gostava de um vinho de vez em quando. Teu pai, o grande vício do teu pai era comer. Opa, como ele comia aquele homem. E justamente naquela festa, foi no último dia do ano, que a empresa pagou não só o salário, mas também o 13º. Terminada a festa, o seu pai voltou para casa de bicicleta. E na cidade onde vocês moravam, tinha uma turma de marginais mesmo, marginaizinhos todos, sabe? Metidos com drogas, metidos com roubos, vagabundos, isso e aquilo, olha, gente da pior espécie. Eu estou falando isso sem medo de errar. O seu Maurício sempre foi um homem muito zeloso, muito cuidadoso. Ele fez essa investigação e queria saber tudo sobre a família que estava entrando. Principalmente uma família cujo o chefe de família, chefe da família, o ex-chefe, morreu na prisão. Ai, quando ela falou assim, eu digo, como é que é? Melissa, viu o que o seu... A Melissa, eu já sabia. Esse detalhe eu já sabia. Digo, mas meu Deus, o que houve? O que houve, rapaz? Que o seu pai, voltando para casa, ele foi cercado por 2 rapazes daquela turma, mascarados, armados com faca, que queriam roubar. Aí chegaram e derrubaram ele da bicicleta, porque por ele ser muito grande, ele caiu, botaram a faca no pescoço dele. E ele estava com o salário, 13º, o dinheiro dele. E nessa, de tentar arrancar a bolsa, ele arrancou a máscara e conheceu o assaltante. Aí os 2 ficaram nervosos, pegaram o dinheiro e disseram, e um disse pro outro, vamos ter que apagar, senão ele vai dedurar. E o outro veio para cima do teu pai, só que não esperavam a reação. Pois bem, teu pai conseguiu reagir. E quando o segundo rapaz pegou um revólver para atirar nele, ele usou a faca que arrancou do outro e matou o rapaz. Feriu mortalmente, aí o outro fugiu. Aí fugiu, veio polícia e esse rapaz era menor de idade, mas não valia nada. E teve sim testemunhos afirmando que eles estavam assaltando todo mundo ali, que eles tinham assaltado outro funcionário, eles estavam com outra sacola ali com o dinheiro. Só que o teu pai foi preso. Teu pai foi preso, não valeu legítima defesa, não valeu absolutamente nada. O outro envolvido, ele desapareceu. Porque era um drogadinho e coisa, mas o pai tinha algum dinheiro, ele sumiu. Nem ficou, então foi uma figura que só existia na cabeça do meu pai. E claro, o meu pai era grandão, o rapaz era menor, mas estava armado, aquela coisa toda. Aí diz que no julgamento foi aquela demagogia, foi aquela coisa de, poxa, podia impedir o assalto, mas não precisava tirar a vida do menino, porque era uma criança. Sabe, meu pai foi culpado por se defender. Legítima defesa vale em qualquer país do mundo, mas ali não estava valendo. E diz que o mais gritante, além do advogado de porta de cadeia, que fez um show, um espetáculo, tinha a mãe do tal, que ela dizia, eu sei que meu filho tinha alguns probleminhas, mas eram as más companhias. Meu filho era um bom menino, era um bom filho. É o meu filho mais velho. Ele matou meu filho, ele não precisava matar meu filho, aquela coisa toda. E meu pai foi condenado. Condenado a 18 anos de cadeia por homicídio doloso, com intenção de matar. E ainda com requintes de crueldade. Cara, a população se deixou levar por essa razão. A minha mãe saiu da cidade, estavam todos revoltados. E quando a minha mãe saiu da cidade, estava saindo, disse que a mãe da vítima da sociedade, que foi covardemente atacada pelo seu pai, chegou e disse para minha mãe, a família de vocês está amaldiçoada.
Tu vai sofrer, tu vai sentir a dor que eu estou sentindo. Diz que a minha mãe ainda falou, mas que dor? Teu filho era um vagabundo. Você sabe disso? A mulher disse, eu sei. Mas ele roubava para trazer dinheiro para dentro da nossa casa. Ele era um bom filho. Era aquela coisa assim que parecia que aquela mulher tinha educado o filho para ser bandido, para trazer dinheiro para ela. Aí minha mãe disse, quer dizer que você preferia que o meu marido tivesse aceitado morrer para o seu filho continuar roubando? A velha olhou assim e disse, o que eu preferia não é problema teu. Eu sei o que eu vou fazer para a tua família. Eu ouvi aquilo. Aí Dona Cláudia concluiu. Teu pai era um homem bom. Ele não suportou. Ele não suportou. Dos 18 anos, ele definhou durante 4. E acabou morrendo na prisão. Meu Deus. Seu Romário, eu não sabia o que eu sentia. No fundo, um alívio. Eu sabia que meu pai não tinha me abandonado. E depois um orgulho de saber que meu pai era um homem bom e morreu defendendo o dinheiro que ele trabalhou para merecer contra um vagabundo viciado, bêbado. Aí quando eu falei viciado, bêbado, eu lembrei do meu irmão. Meu Deus, o humano está se transformando nisso. Foi daí que me veio na cabeça, eu disse, tá, Dona Cláudia, tudo bem. Mas o que essa Renata tem a ver? Dona Cláudia olhou e disse, você não precisa acreditar em mim. Eu tenho a minha fé. Eu tenho a minha religião. Eu tenho os meus sentimentos. Eu enxergo. E algo me diz que essa namorada do teu irmão tem alguma ligação com a família do homem que o seu pai acabou matando. Depois daquela conversa, eu saí com Melissa. Melissa era um pouco mais velha que eu, era uma mulher mais, sabe? Eu disse, o que a gente faz, Melissa? Eu digo, o que a gente faz? Nada. Vamos ver até onde podemos chegar. E nós passamos a investigar. Não deu outra. Renata era a filha mais nova da mulher que ameaçou a minha mãe. Que nós ficamos sabendo que era vista como bruxa na cidade. Renata não conheceu o irmão. Quando ela nasceu, o irmão já tinha falecido. Mas ela herdou a incumbência de fazer valer a vontade da mãe. Mãe essa que também faleceu anos depois da morte do meu pai. E aquela cadela, desculpa o termo, seu Romário, se aproximou do meu irmão para destruir a nossa família, começando por ele. Ele já estava a caminho. O seu Maurício também deveria ter sido vítima de alguma coisa que ela preparou. Depois viriam minha mãe, eu, ou quem sabe, primeiro eu para minha mãe sofrer toda a dor de ver a sua família dizimada. Eu fiquei quieto. Esperei a hora certa. Maurício saiu do hospital, estava em casa. Melissa estava comigo. Melissa já havia conversado com o pai, já havia preparado Dona Cláudia. Quando Renata chegou, meu irmão estava ao lado dela. Aí eu simplesmente olhei para o seu Maurício olhou para a Renata e disse, você não é bem-vindo aqui, saia já da minha casa. Aí eu, mano, o que é isso, Maurício? Tu tá ficando louco. Se você quer ficar com essa infeliz, fique. Mas ela está aqui para te destruir e destruir a tua família, porque ela é irmã do homem que o teu pai matou. Ela é irmã do vagabundo que estragou a vida do teu pai.
Quando o mano pensou em dizer qualquer coisa, nós olhamos para aquela mulher. Senhor Romário, aquela moça bonita, ela se transformou. Eu sei que muita gente não vai acreditar, eu sei. Eu sei que eu tenho testemunho de toda a minha família, mas eu não vou falar nomes, eu não vou identificar, eu não quero expor, não quero que amanhã ou depois minha família vire cobaia de investigações, pesquisas, não. Foi algo que nós vivemos. Aquela mulher se transformou num monstro, uma coisa assim, uma coisa, sabe? Ela, a cara transformada, como é que... A casa começou a tremer. A casa começou a tremer, minha mãe ficou assustada, seu Maurício ficou assustado, eu mais ainda, Melissa ficou do meu lado, mas Dona Cláudia veio por trás de nós e disse: não tente nada. Você não tem esse direito, eu te repreendo. Saia dessa casa, saia da vida dessas pessoas. A sua vingança não tem cabimento. Quem levou embora o seu filho. Quando ela falou filho, eu não entendi, mas Renata é irmã. Quando ele levou embora o seu filho, é porque o seu filho já tinha cumprido o seu tempo de mal nessa terra. Saia, eu te repreendo em nome de Deus, em nome do bem, saia dessa casa. Aquela mulher começou a se transformar. Aquela mulher, eu não sei, eu queria saber por palavras dizer o que... Ela pegou uma força que jogou o seu Maurício para o lado, jogou Dona Cláudia para o outro. Começou a quebrar tudo, eu disse, bom, agora ela vai acabar com a gente. O meu irmão, ele ficou em transe, parecia que ele não estava vendo nada, ele estava atrás dela. Nisso, seu Romário, surge uma sombra na parede, assim, e aquela sombra toma um formato de um homem grande, um homem forte, um homem firme, que olhou para ela, assim, quando ela olhou assim para aquela imagem, ela deu um berro, e aquele homem gritou: deixa a minha família em paz, chega de causar sofrimento para mim e para minha gente, suma o quinto dos infernos, que é o lugar que você tem que ficar. E deu um berro. Nessa que ele deu um berro, a coisa meio que parou. Renata, seja lá o que era, caiu. Quando ela caiu, tudo pareceu voltar ao normal. Nós estávamos ali meio zonzo, meio em estado de choque. Aí meu irmão saiu daquele... daquele transe que ele estava. Ele falou: Renata, Renata, Renata. Aí foi: o que houve? Aí quando eu fui falar, a Dona Cláudia simplesmente fez assim: não, eu não sei, ela estava conversando com a gente aqui e desmaiou. Aí ele foi: Renata, meu amor, o que está acontecendo? Seu Maurício meio que levantou, meu irmão não entendia nada, estava tudo quebrado ali, nós olhávamos para ver qualquer coisa. Aquela sombra, o meu pai já não estava mais ali. Como também a mãe de Renata, que eu acredito que era ela sim, também não estava. Pegamos Renata, colocamos no quarto, ela acordou. Senhor Romário, meu irmão voltou daquele quarto meio abobalhado. Aí nós perguntamos o que tinha acontecido. Ele olhou para nós e disse: eu não sei. Eu perguntei o que tinha acontecido para ela. Ela abriu os olhos, olhou para mim e perguntou: quem é você?
ela não me conheceu. Nós nos olhávamos, Dona Cláudia disse: tá bom, meu filho. Vai ver que o desmaio foi muito forte, isso acontece, a pessoa quando desmaia tem um pouquinho de amnésia, não se preocupe. Maurício pegou o carro, levou Renata para o hospital, fomos todos para lá, ela se tratou, mas a memória com relação ao meu irmão não voltou. E quando meu irmão a chamava de Renata, ela dizia: moço, meu nome não é Renata, meu nome é Mariana. Aí pegou os documentos e mostrou. Meu irmão nunca tinha visto os documentos da mulher que estava com ele. Quase. Meu irmão nunca tinha... Sabe, depois fomos saber que ele não teve contato com essa mulher, assim, com a família. Não, que ele a conheceu, que ela morava num apartamento, que ele foi morar num apartamento com ela, e ali eles viviam, e ele não tinha também, assim, lembrança de como era a vida dos dois. Ele dizia: meu Deus, ela realmente era Mariana. Mariana, a irmã mais nova do homem que meu pai tirou a vida para defender a sua própria. Mariana, que era a filha mais nova de Dona Renata, a mulher que ameaçou a minha mãe e mesmo depois de morta veio cumprir a ameaça usando a sua filha como ferramenta.